Então, a partir desse momento que eu fiquei sabendo, numa palestra na Angel, quando eu tinha 16 anos, que os ossos da cabeça tinham mobilidade, que as suturas cranianas, né, os encontros dos ossos, eles tinham mobilidade, eu então comecei a me interessar, fiz as sessões e estudando massagem, tudo, mas o curso era caro, né? Eu era muito jovem, e fui trabalhando com isso. Completei a formação da Angel. Só que quando estava faltando alguns dias para minha formatura, eu tive um acidente. Não tem como eu não falar isso, porque foi muito marcante no meu processo. E eu quebrei a cabeça. Nossa. Eu quebrei o corpo todo e eu quebrei a cabeça também. E nisso eu tive que buscar recursos para aquela dor de cabeça que eu tinha. Porque eu tive perda de massa encefálica e eu peguei uma infecção que estava já na meninge. Então, eles tiveram que remover, então tem um pedaço do osso aqui na cabeça. E aí, o que acontecia? Criou uma aderência, ou seja, ficou colado, né? As membranas intracranianas ficaram coladas aqui. Então, eu tinha dores muito fortes de cabeça. E aí, eu estava com 21 anos, uma pessoa me procurou, Laís Porto, terapeuta crânio-sacral, e falou: eu trabalho com reorganização facial e terapia crânio-sacral, acho que eu posso te ajudar. E, no caso, ela falou: você pode pagar quando você puder, que eu sou grata até hoje e aí me ofereço a atender pessoas na possibilidade que elas têm com muita alegria por esse vínculo que eu tive com o crânio sacral. E aí, nisso, foi incrível, porque eu experienciei o que é essa mobilidade e vivenciei, assim, como que essa reorganização do sistema nervoso, essa casinha do sistema nervoso central, ela mexe em todo o nosso ser, né? Como a gente sabe, sobretudo quem está nesse caminho de pesquisa, que a Angel semeou, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, o trabalho corporal ele faz a gente ter uma consciência não só do corpo, mas enquanto ser, enquanto todas as suas potencialidades. Olha só, como eu comecei bem antes essa aula, e foi bom que a gente pôde conversar, já vai, né, terminar daqui a 9 minutos e a gente volta e a gente fica bem, tá? No mesmo link. Então, olha só, eu vou começar a explicar o que é o ritmo crânio-sacral. Que é isso que vocês estão aqui para escutar. Mas, assim, essa introdução é só porque o meu envolvimento foi tão profundo que em 2008 eu fiz a formação em crânio sacral e trabalho com isso assim apaixonadamente e acho que a gente não deve estar restrito a só fazer o curso para saber como o nosso corpo funciona. Isso faz parte da consciência corporal, né? Faz parte da nossa consciência enquanto ser. Então, eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês. As membranas intracranianas são feitas de fáscia, né? Tá vendo aqui, ó? Divide os hemisférios do cérebro. Tá dando para ver? Médio, né? Mas tudo bem. Depois eu vou mandar uma imagem melhor para vocês. A gente tem 3 camadas de membrana que envolvem o sistema nervoso central, que vão estar envolvendo o cérebro, né, o cerebelo, e vão ter uma continuidade envolvendo a medula até chegar no sacro. Então, essa membrana, ela tem uma região, na verdade, fica já no encéfalo, que chama plexo coroide. No plexo coroide, há a filtragem desse sangue, que circula pelo nosso corpo, e ele é transformado no líquor, que é o líquido encéfalo-raquidiano. Eu posso estar falando uma coisa que muitos de vocês já sabem, mas como está aberto para todos, eu vou explicar assim de uma forma, né, bem didática, que eu consegui. Então, esse líquor, ele ao entrar dentro dessa membrana, ela vai gerar uma expansão do volume dessa membrana, certo?
Então, aumenta o volume de líquor. E depois de um tempinho, ela vai esvaziar e esse líquor ele vai voltar para a corrente sanguínea, aí não pelo plexo coroide, mas por outras vaginações, que a gente chama, né? Outras partes dessa membrana voltam para o sangue. Então, esse líquor entra, essa membrana que envolve o cérebro e a medula vai se expandir e depois ela vai murchar, vamos pensar assim, nunca se esvazia, e vai voltar para o sangue. Tá? Então, esse ritmo crânio-sacral, ele acontece com uma variação de 8 a 12 segundos. Ou seja, no 8 vai ser 4 de expansão, 4 de contração. Né? 12, 6. Né? Então, ela pode variar mais ou menos por aí. E aí o que acontece? Tem pessoas que têm uma expansão maior e uma contração menor. E vice-versa. Então, tem as qualidades dessa pulsação. Ela pode ser como se fosse denteada, que a gente fala, ou seja, ela não é contínua, ela vai acontecendo aos pouquinhos. Isso fala das restrições desse movimento. Então, na verdade, o ritmo crânio-sacral, ela vai estar muito ligada à maleabilidade das fáscias intracranianas e dessas membranas que envolvem a medula até o saco. Tá? Uma vez, Dr. John Apledger, que foi esse osteopata, né, que desenvolveu a terapia crânio-sacral, já baseado também nas pesquisas no Dr. Sutherland, que foi um osteopata anterior, que era muito incrível, assim, ele ficou 20 anos testando o movimento na cabeça dele, tá? Ele colocava um capacete de metal e colocava uns pinos. E esses pinos, eles tocavam a parte, né, de um osso de cá e a outra do lado de lá, ou seja, a sutura, o encontro ósseo passava no meio, tá? E aí ele impedia a mobilidade naquela sutura óssea. E ele viu o que acontecia no corpo dele. Então ele ficou fazendo isso 20 anos, vendo também como que o humor dele ia mudar. A mulher dele escreveu um livro só sobre o temperamento dele. E, enfim, mas como não se tinha microscopia adequada para ver a mobilidade, como uma parte muito grande da medicina, até hoje ainda acredita na não mobilidade dos ossos cranianos, né? Mas tem lá uma linhagem que vai para Israel, tudo que eles já sabem disso há muito tempo. Isso está incluído na medicina em alguns lugares, tá? Antes desse boom, isso foi em 1971, que então fizeram um grande seminário de anatomistas e tudo, e na Universidade de Michigan, e lá eles conseguiram ter já os microscópios apropriados. O Dr. Sutherland já tinha morrido, então o Dr. John Apledger, que é a pessoa que iniciou esse centro de pesquisa, que hoje em dia fica na Flórida, tá? Só para dar uma contextualização da origem dessa terapia. Mas o que acontece, então? A maleabilidade das membranas, que a gente estava nessa história, quando mediram lá, a medula ela pode deslizar dentro da coluna até 2,5 centímetros, estando em saúde, né? Mas aos poucos o que acontece? Os nossos diafragmas, que aí no caso da visão da osteopatia e da terapia crânio-sacral, a gente entende 5 diafragmas, tá? Isso é bem importante para entender o sistema crânio-sacral, porque esse sistema horizontal que a gente fala é que pode impedir a circulação, ou seja, o deslizamento das membranas no nível vertical, certo? Entendeu? Por exemplo, o diafragma pélvico, tá? Onde termina aqui vamos dizer, segura as membranas, as fáscias que seguram as vísceras, tá? A bacia ainda se entende 2 diafragmas, que seria o períneo e esse diafragma pélvico que fica embaixo dos órgãos, né? Depois, o diafragma conhecido, né? Aqui no meio. Esse diafragma que fica também como se fosse um fechamento nessa nossa cavidade torácica, tá? Que seria esse diafragma peitoral. O sistema ióide, que a gente tem um ossinho, né, aqui na garganta.
que é só preso por, né, tendões, tudo, não se articula nenhum outro osso, mas ele vai fazer se chama também sistema ióide, porque ele tem toda uma ligação fazendo um diafragma, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e a base da cabeça, aonde os ossos que ficam, ou seja, o esfenoide, que é um osso, parece uma borboleta, fica aqui atrás dos olhos, e o occipital. Esses dois ossos, eles vão fazer aqui a base do crânio. Então, aqui também é considerado como um diafragma. Gente, 1 minuto e 13. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui nesses diafragmas, tá bom? Então, recapitulando, que é para quem está alguns anotando, né? O pélvico, o diafragma pélvico, o diafragma abdominal, o peitoral, o ióide e a base do crânio. Vamos ficar com o diafragma? Vou parar aqui e a gente retoma no mesmo link. Tá bom? Até já!